Olá, irmãos, tudo bem? Como é bom iniciarmos um novo culto de louvor, de adoração ao nosso Deus. Convido você a participar conosco e aproveitar todo esse conteúdo que foi montado, foi criado com muito amor, com muito carinho, tudo para a honra e glória e louvor do nosso Deus. Amém? Vamos lá. Na sequência já teremos uma palavra do pastor Daniel de Brasília. Ele vai falar um pouquinho para nós os novos tempos da igreja, esse novo momento que estamos vivendo, né? Vai ser bem legal. Aproveite conosco, né? Desde o início. Lá no final teremos uma surpresa também, uma participação especial. Então fique aí na curiosidade, tá? A hora que chegar no final você vai saber o que é. Também é legal. Enfim, participe conosco. Aproveite o conteúdo. Tudo foi feito com muito amor, com muito carinho, como eu disse, né? Participe conosco lá também nas mensagens do YouTube, né? Dê um sinal lá que você está participando. Isso é legal para nos sentirmos mais próximos nesse momento, né? Vamos lá então, vamos orar para começar o nosso culto? Feche seus olhos, meu irmão. Senhor Deus, Pai amado, é com muita alegria, ó Deus, que eu digo no meu coração, como é bom, ó Pai, louvar e adorar o Teu nome. Como é bom, ó Deus, participar desse culto. Mesmo de uma forma como estamos fazendo, o Senhor é presente em cada local, é presente nas nossas vidas. Somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de engrandecer o Teu nome, de abrir os nossos lábios. Ó Pai, esteja com cada um agora, aonde estiver. Esteja, ó Deus, falando aos nossos corações. Fale conosco, ó Pai, de uma forma especial, fale com cada um, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo e conduza, ó Pai, este momento que estamos aqui para louvar e engrandecer ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, fique com Deus e participe conosco. Amém? Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Gouveia, pastor da IBL Nacional aqui em Brasília, e gostaria de falar um pouquinho com você hoje sobre a plasticidade da igreja. É isso mesmo, a plasticidade da igreja. Nós recebemos a sublime missão de Jesus Cristo de fazer discípulos de todas as nações. No entanto, muitas vezes nós não paramos para pensar que para que essa missão acontecesse e aconteça até hoje, a igreja precisou se adequar muitas vezes a determinados contextos, a determinados momentos, para que ela continuasse a levar a mensagem do Evangelho. Essa adequação não é no conteúdo da mensagem, sem dúvida, mas na forma de entrega dessa mensagem em momentos e situações distintas que a igreja enfrentou ao longo do tempo. Quando nós olhamos no livro de Atos, o Senhor Jesus promete que os seus discípulos receberiam poder do Espírito para levar a mensagem dele de Jerusalém até os confins da terra. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar de que o ato de levar a mensagem do Evangelho de Jerusalém aos confins da terra exigiria da igreja alguma plasticidade em virtude das barreiras ou desafios que a igreja enfrentaria para sair de Jerusalém até os confins da terra. Nós estamos falando de barreiras geográficas, barreiras étnicas, barreiras culturais, barreiras religiosas e também barreiras políticas, dentre outras, provavelmente. E você observa, por exemplo, no capítulo 10 do livro de Atos, que Pedro teve uma dificuldade imensa de comunicar a verdade do Evangelho, a doutrina dos apóstolos, para um não-judeu, no caso, um romano, o Cornélio, e precisou de uma intervenção milagrosa de Deus para que o apóstolo Pedro conseguisse falar. Nós vimos também que em momentos em que Paulo era rejeitado nas sinagogas, muitas vezes ele compartilhou o Evangelho em casas. Outras vezes ele compartilhou a mensagem do evangelho em escolas, como foi o caso da escola de Tirano em Éfeso. Nós vimos também
períodos em que a igreja se reuniu como concílio para definir as práticas e costumes que os não-judeus deveriam ter em relação às práticas dos judeus, para que eles pudessem adorar a Cristo juntos. E tudo isso demandou certa plasticidade da igreja, não no conteúdo, mas na forma de entregar esse conteúdo. Algumas vezes a igreja de Jesus na história adorou a Cristo nas catacumbas. Outras vezes adoraram a Cristo em prédios construídos quando isso foi possível. E outras vezes em casas, outras vezes a igreja usou as maiores e melhores tecnologias dos seus dias, como no caso da escrita, das cartas, para comunicar a verdade do Evangelho de Cristo e fazer discípulos. E atualmente nós estamos também enfrentando momentos de mudanças no mundo, não é verdade? Desde a pandemia, nós estamos mudando muito formatos de reuniões, formatos de encontro, e às vezes nós temos receio em relação a essas mudanças, porque nós estávamos tão acostumados a ser de uma forma e agora talvez vamos ter que inserir algumas maneiras de ser igreja e de levar as coisas que podem nos soar um pouco estranhas. Mas nós não devemos fazer nessa altura do campeonato perguntas do tipo: por quê? Por que essas coisas acontecem? Nós não deveríamos ficar nessa altura do campeonato tentando descobrir que dia que o anticristo vai aparecer, que dia que Jesus vai voltar, ou computando os dias dos fins dos tempos e tudo mais. Neste momento, talvez a pergunta mais sábia que deveríamos fazer é como? Como vamos continuar a nossa sublime missão de fazer discípulos de Jesus nos dias atuais, diante das mudanças que nosso mundo e nós estamos enfrentando? Portanto, eu queria encorajar as nossas igrejas, encorajar você como cristão a ser fiel à mensagem da Escritura, mas ser sensível a respeito das maneiras e formas de comunicá-la nesses próximos dias. Nós devemos cumprir a nossa missão até que Cristo volte. Vamos estar então sensíveis e abertos às mudanças dos nossos dias para que a gente continue a fazer discípulos apesar das mudanças. Que o Senhor abençoe o seu povo e vamos avante para a glória de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como um firmamento, alta e é sem fim. Graça quão maravilhosa é suficiente a mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória dai. Maravilhosa graça traz vida perenal, por ela perdoado vou à mansão real. Ela levou meu fardo, gozo de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como um firmamento, alta e é sem fim. Graça quão maravilhosa, suficiente a mim. É maior que a minha vida inútil, é
maior que o meu pecado vil, o nome de Jesus engrandecei e glória dai. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz, o seu poder transforma um pecador falaz. Estou salvo com a verdade por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa é a graça de Jesus, alta como o firmamento, alta e é sem fim. Graça tão maravilhosa, suficiente a mim, é maior que a minha vida inútil, e maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dai. Vamos louvar o Senhor, meu irmão. Cante conosco.
Deus abençoe, meu irmão. Deus pode ouvir a minha voz, pode entender meu coração, pode atender os meus pedidos, se eu dobrar os meus joelhos e orar. Deus pode ouvir a minha voz, pode entender meu coração, pode atender os meus pedidos, se eu dobrar os meus joelhos e orar. Deus, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, se a tua mão for sobre mim. Deus, se o Senhor me abençoar e do mal me afastar, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Deus pode ouvir a minha voz, pode entender meu coração, pode atender os meus pedidos, se eu dobrar os meus joelhos e orar. Deus, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, se a tua mão for sobre mim. Deus, se o Senhor me abençoar e do mal me afastar, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Deus, se o Senhor me abençoar, minhas tendas ampliar, se a tua mão for sobre mim. Deus, se o Senhor me abençoar e do mal me afastar, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Em nome de Jesus te agradeço. Amém. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana de reflexão na Palavra do Senhor. E hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre livramento, nessa nossa introdução. Quantas pessoas que hoje estão ouvindo que poderiam contar histórias de livramento que aconteceram
com elas mesmas, ou aconteceu com você mesmo, ou com pessoas da sua família, pessoas que você conhece, amigos? Quantos vimos situações de livramento ou até mesmo assistimos vídeos sobre livramento? De imediato eu me lembrei de uma história que eu já até mencionei em um estudo algum tempo atrás, da minha irmã, do meu cunhado e de um conhecido que quase se afogaram e já estavam pensando até mesmo na morte ou na tragédia, e de alguma forma Deus os livrou de algo pior, né? Mas se você não viu nada sobre livramento, fica atento no vídeo que eu vou passar agora, só para você entender um pouquinho o que passa na nossa mente, no nosso coração depois de uma situação como essa. Vamos ver o vídeo. Que loucura, né? Que situação, que sensação que a gente tem quando vê algumas cenas como essa, né? O fato, irmãos, é que nem todo livramento, nem toda a situação como essa tem os mesmos resultados, né? Para grande parte das pessoas, o resultado é diferente. Quantas mães choram diariamente a perda dos seus filhos? Quantas pessoas choram a perda de pessoas queridas, familiares, para tragédias como essas que vimos há pouco, para doenças e para a vida de uma maneira geral, né? O fato é que geralmente depois de um livramento, nós costumamos dizer coisas do tipo: Deus é bom, Deus é fiel. Mas quando as coisas não dão certo, quando a tragédia bate a porta, quando a notícia ruim chega no telefone, há um silêncio revelador, ou gritos de desespero, que por trás carregam a sensação de que nós não estávamos preparados para aquela notícia. E mesmo que algumas pessoas digam, verbalizem o seu descontentamento para com Deus, muitos de nós deixamos entalado na garganta um grito de: por que, Senhor? Por que eu? Por que o meu filho? Por que minha esposa? Por que meu marido? Por que meus pais? Por que agora? Por que desse jeito? Então, o fato é que muitos de nós questionamos os caminhos do Senhor, mesmo que não verbalizemos isso, e isso é algo inevitável, porque a mente do Senhor é muito maior do que a nossa, os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos caminhos, os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos pensamentos, e eu diria para você que na maior parte das vezes nós não teremos respostas satisfatórias para as tragédias, para as perdas e para as situações desconfortáveis. Nós teremos que descansar nos desígnios do Senhor sem entendê-los hoje plenamente. Descansar e esperar. A única forma de superarmos essas questões é nos debruçarmos na palavra do Senhor e encontrarmos aquilo que o Senhor nos diz a respeito destas situações. Hoje nós chegamos à 22ª semana da nossa série Minha Alma Anseia por Ti, cujo objetivo é estudarmos pelo menos um texto dos livros da Bíblia. Então, nós chegamos no 1/3 do nosso projeto, né? E ainda temos mais 44 livros pela frente, temos ainda alguns meses para nos dedicarmos à palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar o texto de 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 3 a 7, e o título da nossa mensagem é Olhos para a Eternidade. Se você está abrindo em 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 7, nós vamos ler agora apenas os versos 3, 4 e 5, e depois, na segunda parte, leremos os versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, ou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vou dividir em duas partes e dentro de cada uma dessas partes nós vamos refletir a respeito de cada um dos pontos que foram apresentados aqui pelo apóstolo Pedro. Primeira frase que vai definir aqui o nosso estudo é: o Senhor é eternamente digno de louvor por sua grande obra. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, né? O nosso Deus é grande em misericórdia e digno de louvor. E a obra do Senhor tem a ver com pegar o que estava caído e levantar, o que estava quebrado e consertar, o que estava condenado e regenerar. Além de mudar a nossa condição, ele nos deu um novo significado, um significado novo para mim e para a sua vida, uma nova perspectiva. E a jornada do discípulo começa com a transformação operada pelo próprio Deus. Ele vem ao nosso encontro e ele nos regenera para uma viva esperança. Então, primeiro subtópico, ele nos regenerou para uma viva esperança. Veja, em tempos de profunda ansiedade global de todas as nações, de todas as pessoas que aguardam pela chegada da vacina contra o coronavírus, Pedro está nos dizendo que a nossa perspectiva muda por causa da obra de Cristo. Nós temos a certeza do livramento espiritual. A esperança no Senhor não pode se frustrar, porque ele cumpre o que ele promete, mesmo quando fisicamente nós venhamos a sofrer por conta de doenças e tragédias de maneira geral. Mesmo que diante de nós estejam grandes desafios, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. A nossa esperança nele é uma esperança viva. Eu tenho falado isso nos últimos estudos, reiterado isso, porque eu entendo que nós vivemos um tempo em que, de alguma forma, a nossa esperança, a esperança das pessoas como um todo, está abalada ou está condicionada às conquistas humanas. É lógico, nós temos que aguardar a vacina e entender que esse é o caminho normal de uma sociedade, o desenvolvimento científico, tecnológico, e nós devemos desfrutar e contribuir para isso. Mas a nossa verdadeira esperança e o verdadeiro livramento que deve nos trazer alegria é o livramento que o Senhor já nos fez com sua obra e missão. Mas ele nos regenerou para uma viva esperança e também, segundo ponto, para uma herança que não pode ser destruída. O debate em torno da vacina do coronavírus é sobre qual vacina é mais eficaz. A vacina de Oxford, a vacina chinesa, a alemã, a americana. A rapidez e a eficácia são temas da comunidade científica e está na boca do povo. E apesar de o debate sobre o coronavírus ser muito importante, ele não se compara à vitória que nos foi dada sobre o pecado e sobre a morte. E além da esperança viva, ele nos garante uma herança que não pode ser destruída. A morte física é o último estágio da vida e não tem como fugirmos desse estágio. Podemos ficar livres dessa pandemia, de um acidente ou de uma doença qualquer, mas o tempo não para e o último estágio da nossa história é a morte. Não tem como evitá-la para sempre. Entretanto, quando nós olhamos sob a perspectiva divina para a nossa vida com Deus, nós que somos cristãos, já estamos livres da condenação, temos vida plena e uma herança nos céus. Olha o que diz Romanos, capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, isso é fantástico. Então, o Senhor é digno de louvor e de adoração, e porque dentro da sua obra e da sua missão, do seu projeto, o que ele fez? Ele nos regenerou para uma viva esperança e, além disso, ele nos prometeu uma herança que não pode ser destruída. Agora, ele diz também que a salvação será revelada em tempo oportuno. Nós estamos seguros até o tempo da nossa salvação ser concretizado.
O verso 5 fala que essa esperança viva e a herança no céu estão reservadas para aqueles que são guardados pelo poder de Deus, ou seja, aqueles que pela fé foram transformados e cuja salvação será plenamente revelada no final dos tempos. A aparente demora não pode ser motivo, irmãos, para desânimo. Há um tempo para todas as coisas e isso também é algo que eu tenho dito com frequência. Eu tenho batido nessa tecla porque a tendência natural do homem é se acostumar com o ambiente e passar a viver dentro daquilo que é imediato. Eu vou fazer uma breve comparação. Em tempos de rede social, nós estamos mal habituados, pois nós lemos as manchetes, nós lemos no máximo um texto de uma rede social de um conhecido ou apenas de um veículo de comunicação, e logo nós começamos a opinar sobre os mais variados temas que antes não tínhamos um mínimo de conhecimento. Mas porque nós vivemos na era da informação, nós nos conectamos com essas verdades e aí começamos a opinar. E a grande questão é que vira uma bagunça, um barulho demasiado de jovens e adultos que se tornaram especialistas naquilo que conhecem apenas uma pequena porção. Um pouco conhecimento, com pouca vivência, tem gerado especialistas de rede social, né? Isso acontece, irmãos, porque o conhecimento demanda muita dedicação. A experiência não se adquire do dia para a noite, mas com uma vida de aprendizado humilde, sem pressa. Agora, nós vivemos na geração da pressa. Então, nós queremos respostas rápidas, nós damos opiniões rapidamente. Agora, por que eu citei isso? Da mesma forma, na nossa vida com Deus e a esperança, elas não se concretizam imediatamente. As promessas do Senhor têm um tempo determinado. A nossa herança tem um tempo para chegar. Nós precisamos perseverar em nossa jornada e crer que Deus tem um tempo certo e que é o tempo adequado para aquilo que Ele vai nos conceder. Nós não podemos nos desesperar. Aqueles que creram em Jesus foram salvos por sua obra, estão seguros e podem descansar no poder de Deus. Mesmo que as grandes coisas que nós aguardamos não cheguem hoje. Mesmo que você não conquiste a sua casa, o seu curso, a sua viagem, um relacionamento saudável, mesmo que a vida seja para você sinônimo de algumas frustrações, em Jesus nós temos a garantia de que não seremos frustrados, mas no tempo dele. Então, essa primeira parte nós temos que entender que o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração por conta da sua obra por nós. Segunda parte, a jornada do discípulo é cheia de exultação e desafios, e a sua fé é provada e fortalecida. Olha o que diz os versos 6 e 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O verso 6 começa com uma frase de transição, né? Está falando sobre somos guardados pelo poder de Deus até a salvação que será revelada no último dia. Nisso vocês exultam, ainda que agora. É uma frase de transição, né? Ele fala sobre a obra do Senhor por nós, as promessas para nós, e ele transita agora para uma outra área, né? Ele direciona a reflexão para a ideia de que ainda que agora existam algumas questões que nós vamos analisar. Eu vou talvez escandalizar alguns aqui, mas não estou muito preocupado com isso porque vou agir com boas intenções, tá? Veja, faz parte, né? Faz parte da vida do adolescente e de muitos de nós que já não somos adolescentes, né? A nossa história fala muito sobre isso, que nós nos reuníamos no colégio, eu pelo menos, no colégio, no clube, principalmente na minha adolescência, para jogar truco, né? E eu sei que muitos que estão ouvindo também tinham esse hábito, né? Apesar de que eu cresci ouvindo que crente não jogava baralho, mas
eu queria contar uma coisa para vocês. O jogo de truco, talvez você não conheça, mas ele é um jogo que ele envolve, geralmente ele é disputado em duplas ou trios, e o objetivo do jogo é chegar a 12 pontos. Para que se chegue a 12 pontos, existem sub-rodadas, né? Divididas em 3 etapas. Então se distribui 3 cartas para cada um, e aqueles que vão descartando, os que tiverem maior carta, ganham uma rodada. Então é uma melhor de 3, quem ganhar 2, ganhou aquela rodada e vai marcando ponto. Pode-se marcar 1, 3, 6, 9 ou 12. Acontece algo raro na distribuição das cartas, em que uma pessoa, ou até mesmo um time, saia com as 2 maiores cartas do jogo. O que acontece? Uma coisa óbvia, lógica, né? Se são 3 rodadas e a dupla, o time, ou uma pessoa que saiu com as 2 maiores cartas, ela já ganhou. Basicamente, ela já ganhou. Mas para que ela potencialize o seu ganho de pontos, ela tem que fazer tudo certinho, né? E na hora certa, matar as cartas e marcou o ponto. Veja, é algo raro, mas é uma garantia de vitória. Apesar de que eu já vi algumas pessoas que não jogam tão bem assim perderem, inclusive, com cartas desse tipo. Mas, levado em conta as devidas proporções, diante da certeza da vitória e da herança nos céus, os discípulos de Jesus, eu e você, deveríamos viver uma vida de alegria. Porque aqueles que estão jogando truco, quando eles saem com essas 2 cartas, eles ficam até ansiosos, ficam alegres, né? Então, assim, nós temos com a vitória garantida. E aí eles ficam até não conseguindo conter essa alegria, né? Alguns até que são jogadores profissionais conseguem conter e jogar no tempo certo. Eu fico pensando que se a gente se alegra com pequenas coisas desse tipo, com pequenas garantias de vitória desse tipo, por que nós deixamos de nos alegrar com a vitória que temos em Cristo Jesus? Ficamos muitas vezes a nos debater nas questões deste mundo, lacrar, imitar, a querer ter razão, a reclamar o tempo todo das pessoas, da igreja, da vida, das nossas condições, da falta de dinheiro, do excesso de dinheiro, da falta de amigos, do excesso de amigos. Nós esquecemos que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E isso deveria trazer alegria, satisfação, contentamento, celebração, gratidão, ainda que, conforme disse o apóstolo Pedro, ainda que os desafios sejam reais. E aí ele começa a falar. Ele fala assim, por um pouco de tempo, e aqui poderemos entender esse por um pouco de tempo que ele diz de 2 formas. Como sinônimo da vida, porque se você comparar a vida e o tempo com a eternidade, nós estamos falando de um recorte minúsculo da eternidade. Então, a vida poderia ser comparada a este pouco de tempo. Aliás, vida é sinônimo de luta e desafio, então era isso que ele estava querendo dizer. Ou então, ele estava falando sobre um tempo de tribulação específico, de lutas específicas. Até porque a vida, ela não é simplesmente feita de lutas, temos momentos de celebração, de bênçãos e alegrias que devem ser desfrutados, né? Mas o que ele está falando? Que os desafios são reais e que eles duram um período de tempo. Eles têm tempo determinado para acabar. E aí ele diz, por esse pouco de tempo vocês vão ser entristecidos. Pedro reconhece que as lutas, muitas vezes, podem nos deixar tristes de verdade. Nós sabemos que, mesmo sendo servos do Senhor, algumas lutas nos abalam e nos deixam fragilizados. Nós não somos super-homens ou super-mulheres, né? Pelo contrário, nós estamos sujeitos a essas oscilações. Abraão teve medo, Elias se deprimiu, Jó quase pirou, perdeu a sanidade, Pedro se irou. Eu e você falhamos tantas vezes, mas precisamos relembrar que a base de tudo é Cristo Jesus e as suas promessas. Ele é o nosso alicerce sólido e a nossa herança eterna está garantida. Nós podemos exultar, celebrar a vitória, ainda que tenhamos, por um pouco de tempo, um sofrimento, mesmo que fiquemos entristecidos. E ele diz, por todo tipo de provação. Os cristãos estão sujeitos a todo tipo de provação. Eu acho engraçado quando as pessoas pegam textos bíblicos fora do contexto para justificar uma vida cristã triunfalista. Quantos cristãos
decretaram que o coronavírus iria acabar, ou que não iria pegar, crentes que falavam, tem que ter fé, Deus é meu refúgio e fortaleza, praga alguma chegará à minha tenda. E o problema é que chegou. Que coisa louca e egoísta. Muitos cristãos não interpretam a Bíblia corretamente. Não somente alguns cristãos pegaram, como morreram. Assim como morrem cristãos diariamente, de diversas formas, torturados por tragédias, por doenças e tudo mais. Os cristãos estão extremamente apegados à vida, como se a promessa do Senhor fosse não morrer. Preste atenção. A promessa do Senhor é que, ainda que morram, vão viver. Essa é a promessa do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que os cristãos estão se materializando, se acostumando e lutando demais, né, para as conquistas que são passageiras. Mas a promessa do Senhor é que, mesmo quando morrermos, nós teremos vida. O texto é muito claro. Nós podemos e devemos exultar, celebrar ao Senhor com alegria, ainda que no tempo presente sejamos afetados por todo tipo de provação. Há algumas semanas, o pastor Kenneth pregou e contou a história de um pastor e missionário conhecido nosso, que passou por grandes lutas na sua vida. Eu vou tomar liberdade para citar apenas duas das lutas que ele enfrentou. Ele viu, não somente ele teve a sua filha e os seus netos assassinados pelo seu genro, e ele teve que superar essa tragédia familiar, e com certeza ele se sentiu fragilizado, entristecido, abalado, e demorou muito para superar algumas questões. E eu garanto que algumas questões nunca foram superadas, como a saudade que aperta no peito. Mas, acima de tudo, ele se manteve em pé, pois ele sabia que a sua esperança e a sua herança estão no Senhor. Eu tenho certeza que você tem uma tragédia pessoal, uma perda de uma pessoa querida, que ainda dói no seu peito. Mas nós não podemos esquecer que o reino do Senhor não é deste mundo. Nós precisamos confiar nas promessas dele, cientes de que nós exultamos, ainda que, por um pouco de tempo, tenhamos que ser entristecidos e passar por todo tipo de provação. Queridos, o mundo em que nós vivemos é repleto de coisas maravilhosas. A natureza é incrível. As paisagens nos deixam em êxtase. O sabor de uma fruta explodindo na boca, né, nos traz aquela sensação de satisfação. O cheiro do pão caseiro saindo do forno, aguardando aquela manteiga que vai derreter, com o cheiro do café fresquinho, exalando aquele cheiro maravilhoso, né? Bênçãos que devemos desfrutar, sem esquecer que o mundo jaz no maligno. As lutas da vida refinam e purificam a nossa fé, conforme o verso 7, e nos fortalecem até o dia em que a glória e a honra nos serão dadas na manifestação de Cristo Jesus. Nós somos chamados a ter os olhos na eternidade, viver o hoje, mas colocando a nossa esperança na eternidade, para a gente refletir e aplicar. Eu tenho procurado falar muito sobre esse tema nesses dias, sobre a necessidade de mantermos a nossa mente sã em dias de luta, de desafios, de mudanças. Nós precisamos lembrar em todo o tempo daquilo que de fato é a vida e de como devemos viver como servos do Altíssimo. O que mais eu tenho visto hoje em dia são precedentes abertos pelos cristãos. Nós estamos perdendo a vergonha de fazer e falar muitas coisas, né? Entre a hipocrisia de fazer escondido e a imoralidade escancarada, não há muita diferença, irmãos. Ambas destroem o nosso testemunho e maculam a nossa fé e são fruto de um não investimento nas coisas eternas. Se no passado as pessoas pecavam em secreto, hoje elas não têm vergonha de falar e fazer besteira publicamente, em rede social. Ao invés de refletirem a luz, refletem o lixo que estão recebendo do mundo, porque estão se abastecendo do mundo. Falam bobagem, postam suas incongruências e não sentem nem tristeza, nem culpa e muito menos arrependimento. Sabe por quê, irmãos?
porque nós estamos bebendo da fonte errada. Precisamos voltar a beber da fonte da água da vida. O resumo da nossa meditação é que nós somos chamados a voltar os nossos olhos para a realidade do que é a vida. O Senhor nos regenerou para uma viva esperança. E Ele nos aguarda com uma herança eterna que está nos céus, incorruptível. Mas enquanto não nos concede a herança, Ele nos guarda com o seu poder até o dia final. Por isso exultamos, ainda que nos dias de hoje sejamos provados de todas as formas. Mas nossa fé é fortalecida e refinada até o dia em que seremos glorificados e honrados na volta de Cristo. E aí eu te pergunto, esse é o quadro da sua história? O seu testemunho pode ser resumido nesses tópicos que eu citei? Você realmente confia na obra do Senhor? Você exulta mesmo diante das dificuldades e mantém os seus olhos na eternidade? Como os passos que você tem dado em sua vida, as postagens que tem feito nas suas redes, revelam a vida de um verdadeiro discípulo, conforme narrado aqui? Você vive como um peregrino neste mundo à espera da manifestação do Filho de Deus? Se o Senhor voltar hoje, Ele vai olhar para você e você vai olhar para Ele e vai ter aquela celebração alegre, ou aquela culpa, aquela vergonha de ter vivido muito abaixo da linha de um verdadeiro discípulo. Ele olhará para você como um servo fiel ou como um rebelde sem causa, que ama as próprias ideias, ideologias e opiniões e bebe muito pouco da fonte da água da vida. Nós somos chamados a viver neste mundo com os olhos na eternidade. E os frutos que damos revelam muito daquilo que somos. É tempo de voltarmos humildemente aos pés do Senhor e vivermos os desafios com consciência de que é nele que está a nossa esperança. Seja em tempos de prosperidade ou de necessidade, de alegria ou de luta, Ele continua sendo bom e pode nos dar uma paz para além das circunstâncias. Não tire os olhos dele, mantenha os olhos na eternidade. Humildemente, volte aos pés do Senhor. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e agradecemos por este momento. Te agradecemos pela oportunidade, mais uma vez, de abrirmos a Tua palavra e refletirmos naquilo que nos é ensinado. Pai, eu peço do fundo do meu coração que esteja visitando as casas de cada pessoa, os corações, para que possamos, ó Pai, fazer os ajustes necessários para voltarmos a ter os olhos na eternidade. Para que possamos, de fato, plantar hoje as sementes de uma verdadeira nova vida contigo. Pai, nos ajuda a não nos conformarmos com este mundo, mas permitirmos que a transformação da nossa mente, operada por uma fé sincera e pela presença do Teu Santo Espírito, possa ser manifesta em atos de bondade, de amor, de compaixão, de submissão à Tua voz. Perdoa-nos, Senhor, perdoa porque muitas vezes estamos nos acostumando com uma vida que não é condizente com a vida de um discípulo. Trata as nossas feridas, cura os nossos anseios e guia os nossos passos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Vamos lá? Palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levaste o meu fardo, me perdoando,
me alcançou. Sigo te buscando, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és, só tu és Senhor, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Olá, igreja, boa noite, vamos orar. Pai, muito obrigada por esse culto. Pai, abençoe as pessoas que estão passando necessidades neste momento. Pai, abençoa as pessoas que não têm o que comer e não têm em casa, Pai. Pai, muito obrigada por tudo que o Senhor vai fazer, está fazendo. E muito obrigada por esse culto, Pai. Em nome de Jesus.